Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 33 minutos. Hoje é quinta-feira, 19 de março. Veja agora o nosso cardápio de hoje. Coronavírus faz governo do estado decretar estado de calamidade pública pela primeira vez na história. Já vamos mostrar como isto vai impactar na nossa rotina. Cuidado com receitas caseiras, receitas de álcool gel que circulam em grupos de WhatsApp são mesmo eficientes contra o coronavírus? Em instantes te explico se isto é fato ou é mais uma notícia falsa. Atenção, pessoas que tomam remédio por conta própria. Tomar anti-inflamatórios como ibuprofeno pode agravar a infecção provocada pelo coronavírus. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço e que vai até a 1 da tarde, já está no ar. O governador do estado, Eduardo Leite, disse agora há pouco, a situação é séria, grave e é para todo o estado do Rio Grande do Sul. Situação, momento difícil, mas passageiro. Por isso, a importância da compreensão de todos os gaúchos neste momento. Agora há pouco terminou a entrevista coletiva no Palácio Piratini. Algumas medidas importantes, como, por exemplo, ônibus interestaduais estão cancelados. Os interestaduais cancelados, os ônibus intermunicipais devem respeitar capacidade de 50% da limitação do número de passageiros. Outras determinações com relação ao fechamento de comércio, que pode e que não pode ficar aberto, apenas serviços essenciais. Com o decreto de estado de calamidade pública, o governo vai ter capacidade para requisitar equipamentos, insumos, remédios, o que for necessário. Tudo isso como um grande preparo, uma prevenção para que pode vir aí nas próximas semanas. Sobre o transporte aéreo para outros estados, o governador ainda diz que está sendo avaliada a possibilidade do cancelamento também. Ainda não está determinado, mas a possibilidade de cancelamento de voos, né? No caso, o fechamento do aeroporto. Daqui a pouco nós vamos detalhar. O colega Lucas Abate, o repórter Lucas Abate, está lá no Palácio Piratini. Daqui a pouco nos traz outras informações. Nós temos essas imagens de hoje aqui em Porto Alegre, e isso é muito importante, pessoal. Os nossos telespectadores. É importante as pessoas se manterem neste momento, neste isolamento social, né? Ficarem em casa, evitar o contato com as outras pessoas. Daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico muito interessante, que a partir do momento que a gente vê esse gráfico, começa a compreender esta matemática do vírus. O quanto que é importante neste momento o isolamento para parar, né? Para segurar a disseminação desse vírus. A gente vai mostrar num gráfico que foi aberto, colocado a público pelo jornal The Washington Post nos Estados Unidos. Então a gente compreende a partir dali a importância deste momento de nós nos mantermos reservados em casa, evitar contato com pessoas idosas principalmente, o hábito, né, que a gente tem de lavar as mãos de maneira correta, passar álcool, enfim, são cuidados básicos, mas extremamente importantes neste momento. A notícia boa do dia é que lá na China foi confirmado, não tem pela primeira vez, não surgiu mais nenhum caso do coronavírus lá na China. Essa é uma informação bastante importante. E por isso nós estamos nos antecipando e tomando diversas medidas. Gente, eu sei que é duro você que está em casa nos acompanhando, mamãe, papai, as crianças, mas está na hora também da gente ter uma outra oportunidade dentro de casa. Se o momento exige isso, que a gente fique dentro de casa com a família, é hora também de nós buscarmos, quem sabe, recuperar muita coisa que ficou para trás. A gente ainda vai falar mais a respeito disso, né, aqui nas nossas transmissões do SBT Rio Grande, porque é hora do momento da família, né, voltar a ter diálogos, enfim, tanta coisa que pode ser feita, quem sabe escrever um livro também. Bom, eu vou conversar agora com o colega Glauco Paza, ele tem as últimas informações. Nós temos um número de 28, né, de pessoas com diagnóstico positivo para o coronavírus aqui no Rio Grande do Sul, não é mesmo? Oi, Glauco, bom dia, Glauco. Bom dia, André, bom dia a todos. Pois é, 9 casos foram registrados com confirmação pela Secretaria Estadual da Saúde nesta quarta-feira. A gente vai especificar alguns aqui, ó, dentro das possibilidades que foram informadas. Homem de 63 anos, de Serafina Correia, internado em Bento Gonçalves,
ele viajou ao Paraguai. Mulher de 34 anos, que é residente em São Paulo, mas foi notificada por Porto Alegre. Homem de 32 anos de Porto Alegre, contato com caso positivo na Bahia. Outro homem de 72 anos, ou seja, daquele grupo de risco, ele é de Porto Alegre, contato com outro caso positivo. Já um jovem de 18 anos, veja só, jovem de 18 anos de Torres, ele viajou para Irlanda. Homem de 35 anos de Porto Alegre, mulher de 65 anos também de Porto Alegre, que viajou para a Índia e Turquia. Um homem de 37 anos de Farroupilha, que viajou para a Inglaterra. E também um homem de 52 anos de Campo Bom, mais um caso, portanto, em Campo Bom, este que viajou para a França e Inglaterra. Há ainda, André, 39 casos suspeitos e 377 em análise. Em Porto Alegre, 20 casos confirmados, 15 casos suspeitos e 149 descartados. Agora, André, você sabe que o coronavírus está mudando muito a rotina dos gaúchos. A gente vai dar aquela passeada mais uma vez pelas informações, o que muda, o que não muda na rotina dos gaúchos, principalmente na região metropolitana, mais afetada. Algumas empresas de transporte público, por exemplo, adotaram tabela de verão nesta manhã. O intervalo entre uma viagem e outra fica maior. E isso resulta em quê? Em acúmulo de pessoas, o que é extremamente perigoso. Segundo a EPTC, as empresas não pediram autorização e por isso elas vão ser multadas. Nos hospitais, apenas 2 emergências atendem com menos de 100% do limite. A situação mais crítica é na Santa Casa, que opera com 58% acima da capacidade. Nas UPAs, a unidade de pronto atendimento da Bom Jesus está operando com 85% acima do suportado. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. As escolas, lembrando, também estão com atividades suspensas. André. Colegas da imprensa informam nesse momento a morte de uma mulher no Rio de Janeiro. Daqui a pouco o Glauco pode atualizar a informação que nos chega agora da morte de uma mulher com coronavírus de 67 anos no Rio de Janeiro. Vamos agora para o Palácio Piratini, onde está o colega Lucas Abate, com informações a respeito deste momento que nunca o Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública. É a primeira vez e o Lucas Abate está em frente ao Palácio Piratini e nos traz informações. Oi, Lucas, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. A gente fala aqui em frente ao Palácio Piratini, onde há pouco, em instantes, acabou uma coletiva de imprensa um pouco diferente do governador Eduardo Leite, uma coletiva transmitida pela internet e com perguntas repassadas pelo WhatsApp, até para evitar a exposição do governo com os jornalistas e até mesmo as pessoas entre si dentro do Palácio Piratini. O governador Eduardo Leite detalhou esse decreto de calamidade pública, o primeiro na história do Rio Grande do Sul, nessa rápida coletiva aí de imprensa. E antes mesmo de detalhar, André, ele fez um apelo à população, principalmente aquela população que não pertence ao grupo de risco e que, de certa forma, não está percebendo a situação, a gravidade dessa situação do coronavírus. Não há espaço aqui para valentões acharem que são imunes ou desprezarem por acharem que não sofrerão consequências. Isso é irresponsabilidade. As pessoas precisam ter respeito com a sua saúde e com a dos outros. Não expor outras pessoas ao risco de contágio, mesmo que você esteja sem sintomas, não expor outras pessoas ao risco de contágio, porque você pode ser portador do vírus e não saber por não estar com sintomas. Muito bem, Lucas. Diversas medidas importantes, inclusive o governo pode, confiscar máscaras se forem necessárias, prédios que estiverem vazios, enfim, uma série de medidas, de possibilidades estão a partir de agora, a partir do momento em que o decreto foi assinado, o estado de calamidade pública pelo governador. Algumas medidas muito importantes, como o transporte interestadual, que a partir, eu não sei se já foi confirmado, a partir de hoje ou já de amanhã, vai ter que entrar em votação ainda tem um tempo, deve ser votado agora à tarde e entra imediatamente, assim, provavelmente a partir já de amanhã. Então, o transporte intermunicipal nos ônibus, proibido a partir de amanhã, provavelmente. Interestadual, perdão. O intermunicipal tem uma restrição também, mas depois a gente comenta melhor.
Até com relação a esse decreto, André, uma informação nova que eu consegui agora há pouco. O deputado líder do governo, Frederico Antunes, estava saindo do Palácio Piratini depois dessa reunião. Eu conversei rapidamente com ele, não quis gravar a entrevista, até porque estava fazendo o deslocamento para a Assembleia, mas ele relatou que hoje ainda não deve ser votado esse decreto. Hoje está prevista uma sessão da Assembleia Legislativa, mas para votar aqueles 2 projetos de lei que foram repassados pelo governo no início da semana, um que prevê a contratação de médicos e mais insumos aí para o combate ao coronavírus. Esse decreto, por enquanto, até que saia uma segunda informação, mas a informação do líder do governo neste momento é que ele não deve ser votado hoje. Então, por enquanto, né, como depende de uma votação, de uma aprovação da Assembleia Legislativa, a gente não tem uma previsão de quando ele pode passar a vigorar efetivamente. Bom, André, a gente pode dividir essas medidas em 2 partes. Em uma parte que vai mais para a população, que impacta diretamente a população, e também medidas que são mais administrativas. Para a população, esse detalhe falou, interestadual, ônibus interestaduais estão suspensos, vetados, não podem circular. Os ônibus intermunicipais, até mesmo municipais, devem operar aí com uma restrição de apenas 50% da capacidade. Também ele anunciou, mas não detalhou, não regulamentou ainda esse item, que é um horário, uma definição de um horário específico para a população de risco, idosos, transplantados, pessoas com doenças, para irem, por exemplo, ao mercado, farmácia, fazer essa compra de itens essenciais em um horário de menor exposição. Também determinou o fechamento de shoppings e outros comércios não essenciais. A restrição, isso é bastante importante, André. A gente tem visto aí muita gente comprando vários tubos de álcool gel, fazendo estoque de papel higiênico. Esse foi um detalhe importante aí que está no decreto, é uma restrição da compra de itens essenciais. Eu até questionei o governador pelo WhatsApp, né, nessa coletiva, como é que seria isso. Ele disse que, de certa forma, vai contar com o bom senso da população e até mesmo dos comerciantes. Não vão determinar um número máximo de itens, mas pretende aí que os comércios e a população se conscientizem sobre isso para evitar até mesmo um desabastecimento e falta para o restante da população. Tá certo, obrigado, Lucas Abate. E nós vamos ainda no SBT, que vai até a 1h da tarde, o SBT Rio Grande. A gente vai até 1h e nós vamos detalhar, né, ponto a ponto esse decreto, porque foi recém-anunciado com as medidas e por isso, disse o governador, é muito importante que todos tenham ciência, até porque os números podem estar defasados. Então é importante que nós tomemos ciência nesse momento, que nós, né, vamos manter o confinamento dentro de casa, o isolamento social é extremamente importante, o cuidado com os idosos, né? Você que tem mais de 60 anos, por favor, gente, a gente não está querendo assustar, não é isso, mas é importante que nesse momento a gente tome essa atitude bastante drástica para que a gente consiga, né, segurar essa disseminação do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Então, daqui a pouco a gente vai detalhar ponto a ponto dessas medidas do estado de calamidade pública. E diante da escassez de álcool, gel, uma empresa gaúcha tomou uma atitude diferente. Parou de envasar shampoo e condicionador e começou a envasar álcool gel. O objetivo é distribuir o produto ao preço de R$ 1,99 para empresas que desejam fazer doações às comunidades mais vulneráveis. Vamos acompanhar. Um item de higiene que se tornou indispensável, mas já chega a parecer produto de luxo. Tá bem difícil de achar. Com a crise causada pela Covid-19 no mundo, 1.000 toneladas de produtos de beleza dessa companhia aqui do Rio Grande do Sul deixarão de ser exportados. A empresa resolveu ajudar quem precisa. Não tendo mais essa necessidade desses envios de exportação nesse primeiro momento por toda essa questão, a gente viu a possibilidade da gente estar usando o mesmo maquinário para estar produzindo álcool gel. No lugar de shampoo e condicionador, os frascos receberam o novo produto. O rótulo avisa: venda proibida. O álcool gel é apenas para doações. Cada unidade será vendida pelo valor simbólico de R$ 1,99 apenas para instituições e pessoas interessadas em doar a comunidades carentes. Os primeiros 20.000 frascos já foram esgotados. Além da responsabilidade social, foi interesse nosso de estar ajudando, sim, as pessoas para a gente passar o mais rápido possível por essa situação que está bem complicada. Muito bem, e por isso eu vou conversar aqui no estúdio, está com a gente, agradecemos a sua dedicação por ter vindo até aqui. A doutora Sinara Nunes, infectologista, não é, doutora? Sim, infectologista.
Infectologista. Exatamente. Para ficar com a gente, vai ficar até 1 da tarde, nos passando informações e orientações. Diante dessa questão de escassez de álcool gel, doutora, o que a senhora aconselha para as pessoas? Qual é o melhor comportamento neste momento? O que fazer? A lavagem de mãos. A lavagem de mãos, ela substitui e é tão melhor, ela é melhor, inclusive, que o uso do álcool gel. A lavagem de mãos adequadamente, onde não se faz só assim, né? Então vai se fazer todo esse movimento. Isso, vai fazendo para a gente mostrando detalhadamente. Aqui, aí depois aqui, né? Então, com isso, claro que também a gente tem que pensar que às vezes não tem tempo. Mas o máximo possível, pode chegar até aqui, né? Então, até o cotovelo. Vamos mostrar de novo, a câmera 1 vai fechar bem nas suas mãos. Eu peço que a senhora repita, por exemplo, então, quem usa aliança, anéis, né, adornos também tem que ter um cuidado especial. Sim, acho que nesse momento já nem usa, porque tira, coloca, então fica com a mão livre, então coloca, né, o sabonete líquido, enfim, aí vai fazer isso aqui, aí depois aqui, nessa parte aqui também. Entre os dedos. Aí depois aqui também. Na palma da mão, bem no centro. Isso aqui e isso aqui, ó. Para que pegue as unhas nos dedos. Exatamente. Doutora, esses dias eu tive uma pergunta na rua de uma pessoa sobre o sabão, né? O sabão não líquido, né? O sabão físico. O detergente esse de lavar louça, ele seria melhor do que usar um sabonete? É que ele agride muito a mão, né? Ele resseca. Nós que somos mulheres sabemos disso, a gente acaba usando a luva para lavar a louça. Então, mas assim, ó, pode ser usado também para lavar na ausência de um sabonete líquido apropriado para as mãos. O ideal seria um sabonete líquido, mas exatamente. Mas o sabonete tradicional, ele chega, ele o segura bactérias, embarra. Obrigado. A lavagem sempre vai estar valendo. Sempre vai ser melhor fazer uma lavagem, né, adequadamente com água corrente do que tocar nas superfícies sem querer acabar tocando em alguém e assim então fazer a lavagem de mãos. Isso vai ser Mas o essencial. vírus ele não fica no sabão em barra? O ideal daí é que a pessoa, só ela, usasse aquele, exatamente para não ficar ali distribuindo entre as pessoas. Né, doutora, muitas perguntas também com relação a alimentos. Agora vamos entrar um pouquinho, vamos ficar dentro de casa. Porque muita gente, né, está se isolando, está ficando dentro de casa. E aí tem toda aquela, né, cerimônia de cuidado à higiene pessoal dentro de casa. Então, com relação, por exemplo, a alimentos, depois eu quero saber sobre roupas. Com relação a alimentos, quais são os cuidados importantes no que se refere a alimentos neste momento? Na verdade, não há uma transmissão do vírus na via fecal-oral, digamos assim, né? Então, os alimentos, diferente das infecções bacterianas, eles não estão incluídos, né, na transmissão, né, nas fontes de transmissão do coronavírus. Por outro lado, a gente toma aquelas medidas de sempre. Então, cozinhar bem os alimentos, a lavagem alimentos crus é possível? Das verduras adequadamente. Pode usar com aquelas gotinhas de hipoclorito, que seria água sanitária, com a água e deixar de molho ali um tempinho. Mas o vinagre já é o suficiente? Não, não é o vinagre. Não? Não. Mas isso para as infecções bacterianas, né? Então, os cuidados básicos dos alimentos que se tem na higiene, mas na realmente a transmissão é essa, né, do coronavírus. É através das gotículas no ambiente que a gente pode dizer, assim, domiciliar, ou seria basicamente isso, porque o hospital muda um pouquinho, né? Sim, mas aí que eu digo, dentro de casa, doutora, a gente chega em casa. Então vamos já começar bem pelo início, o básico ali, a porta de casa, tá? Qual é o comportamento que a gente deve ter? Porque, por exemplo, eu posso, caminhando mesmo na garagem, no corredor, pisar onde alguém espirrou, né? Ou tossiu. E aí, em casa, como que eu devo me comportar? Então, essa questão da transmissão em rápida proporção e velocidade do coronavírus que se viu na China, está se vendo na Itália, ocorre porque o vírus fica nas superfícies. E tem uma duração maior que os outros gripes. E por mais tempo, né? Se fala até dias. Então, é essa questão. Então, realmente, assim, de uma pessoa para o ambiente ou para outra pessoa, seria através das gotículas.
né, orofaringe, nasal. Por outro lado, esse material ele vai parar nas superfícies, enfim. Porque ele é um vírus pesado, a pessoa espirra, ele automaticamente... São as secreções, né? E o que acontece, então, que as superfícies vão estar contaminadas. Então tem que ter também esses cuidados com as superfícies, então usar o hipoclorito nas superfícies, quando chegar em casa, retirar o sapato. Então são medidas que, se a gente for pensar, principalmente a gente que trabalha em um hospital, que já são feitas. Já é né? normal, já vive. Só que agora vai ter que terá que ser intensificado. Essa limpeza de chão. Superfícies. Eu estou voltando, eu estava num hospital agora, que eu não vou dizer qual, mas realmente assim é bem preocupante, porque os casos, eles começam assim, teve contato com uma pessoa que veio do exterior, essa pessoa estava no exterior, ou teve contato com alguém que estava no exterior. Então, assim, a gente vê que esse movimento do vírus, ele é através do trajeto, digamos assim, aéreo, né? Então, começa na China, Europa, Estados Unidos, Brasil. Então, no momento que ocorreu isso e há transmissão entre pessoas, então muitas pessoas vão ficar infectadas, né? Infelizmente. Depois eu quero continuar a respeito disso e até saber como é que está o movimento nos hospitais. Nós vamos agora, doutora, para Portugal. A senhora falou na Europa, porque nós temos um gaúcho, Paulo Renato Bissacotti. Ele está nesse momento no aeroporto de Lisboa, lá em Portugal, porque ele está com a mãe, está com o irmão, ele está nos ouvindo agora e além dele, outras 70 pessoas, 70 brasileiros estão tentando voltar para o Brasil e não estão conseguindo. Paulo Renato, me escuta bem? Tudo bem? Como é que está a situação aí agora, hein, Paulo? Olá, boa tarde. Sim, ouço bem. A situação aqui é de bastante apreensão. Nós estamos aqui em frente ao aeroporto de Lisboa, como falou, estou com a minha mãe, com o meu irmão, e há mais pessoas, atrás de mim. Essa fila que se vê dos brasileiros que estão aguardando uma oportunidade para remarcar o seu bilhete que foi cancelado, por conta dos voos que foram cancelados da empresa TAP. Tá. E aí, vocês já tiveram algum posicionamento? Porque vocês buscaram a Embaixada do Brasil, a Embaixada disse que precisa ser resolvido diretamente com a TAP, né? E a TAP diz o que para vocês? Porque há voos ainda para o Brasil, não é verdade? Sim, há voos para o Brasil. Mas faz 2 dias que o governo, o primeiro-ministro aqui de Portugal, colocou que só haveriam voos para o Rio de Janeiro e para São Paulo. E aí foram cancelados todos os voos para outros destinos, né? Meu primeiro destino era Lisboa-Porto Alegre direto, foi cancelado. Depois me trocaram e me deram para Belo Horizonte, que também foi cancelado. E a maioria das pessoas que estão aqui estão com esse problema, né, de encaixar as suas passagens nesses voos que são somente para São Paulo e Rio de Janeiro que eles têm agora. Hoje foi um voo pela manhã para São Paulo e teremos 2 voos à noite, um para o Rio e para São Paulo. E a nossa expectativa ficando aqui na fila é que consiga nos encaixar nesses voos, né? Mas eles não dão uma posição. Eles somente dizem que só vão remarcar para daqui 7 a 8 dias. Eles não dão uma expectativa, dizem para a gente falar diretamente com a embaixada, a empresa, da empresa. A empresa manda para a embaixada. Então a gente faz... A empresa manda para a embaixada e nos manda voltar para casa, para os hotéis onde a gente está. Não nos estimula a não ficar em frente ao aeroporto, mas os brasileiros fincam o pé e resolvem ficar aqui na fila, fazendo essa fila para insistir em vagas nesse voo de hoje à noite. Vamos tentar isso. Bom, tu não é dentista, teu irmão é dentista, né? Vocês foram a passeio, foram... Nós dois somos dentistas. Nós tiramos um período de férias agora de recesso para o carnaval e viemos para a Europa a passeio, a lazer, com a nossa mãe. E tivemos essa infeliz coincidência de pegar esse momento do vírus e que fez tantos aeroportos fecharem, né? E voos serem cancelados. Tá. E como é que está a situação aí de vocês? Porque nessa dúvida, e Portugal também está com restrições, né, por causa do coronavírus. Como é que vocês estão fazendo para dormir, por exemplo? Como que estão se organizando para isso? Assim, a gente tinha um hostel, que nós estávamos hospedados até hoje pela manhã,
tá? Nós tínhamos, a nossa previsão era de voo hoje, de volta ao Brasil, então nós tínhamos passagens confirmadas e estadia confirmada até hoje. Como a passagem foi cancelada, eu acabei precisando fazer uma reserva para dormir em um local. Graças a Deus, hoje em dia a gente tem as redes sociais, e através das redes sociais eu consegui um contato com uma amiga do Brasil, indicou uma amiga daqui que tem um apartamento, então eu consegui alugar um apartamento por alguns dias para nós. Mas assim, a boa parte dos brasileiros que estão aqui, alguns nem vão para hotel, eles estão aqui na fila direta, né? Enfim, os hotéis estão fechando, inclusive o hostel que eu estou hoje, que eu saí hoje, ele ia fechar as portas hoje por falta de clientes, né? Eles estão fechando todo o comércio aqui, toda a parte de hotelaria de Lisboa, né? Muito bem, eu quero agradecer, Paulo Renato, pelas informações. A gente vai continuar em contato, acompanhando para saber o desfecho e que a gente deseja que passe o quanto antes. A gente vê aí o aeroporto de Lisboa, né? Portugal também tem diversas restrições. O mundo inteiro está, né, se preparando para essa preparação, mas principalmente, né, para a gente se manter longe e parar essa circulação desse vírus, o coronavírus, que provoca a doença Covid-19, né, que a gente já sabe aí os detalhes. Lembrando que a gente vai, gente, até 13h, estamos com informações, estou acompanhado da doutora Sinara, infectologista, que está nos passando informações. Vi que lá o pessoal estava muitos usando máscaras, depois a gente vai conversar a respeito disso também. E agora, uma informação que nos chega, o decreto que foi anunciado de estado de calamidade pública pelo governo, o governador Eduardo Leite, ele não depende da Assembleia, ou seja, ele tem aplicação imediata. Lucas Abate está lá e nos traz mais detalhes. Lucas. Era essa informação que a gente tinha até o momento, André, de que esse decreto dependia de uma aprovação, de uma votação na Assembleia para passar a valer. Agora, informação nova repassada pelo governo do estado, pela assessoria do governador Eduardo Leite, é que esse decreto já tem um efeito imediato. Mas, de qualquer forma, o texto será passado para a Assembleia Legislativa para também ela validar esse texto, esse decreto de calamidade pública, o primeiro na história do Rio Grande do Sul. Bom, André, aqui durante o SBT Rio Grande a gente vai detalhar ponto a ponto das limitações, restrições impostas por esse decreto do governador Eduardo Leite. Vamos ver o que ele disse sobre a restrição no transporte coletivo. Primeiro ponto, o transporte interestadual ficará vedado no estado do Rio Grande do Sul. Transporte para outros estados está vedado no estado do Rio Grande do Sul. O transporte intermunicipal poderá acontecer com até 50% da capacidade dos ônibus. Até 50% da capacidade dos ônibus no transporte entre os municípios. Vedado também no transporte coletivo urbano, o transporte nos ônibus além da capacidade de passageiros sentados. Continue, Lucas, informações bastante importantes, que devem entrar, então, já em vigor hoje, é isso? Tivemos um corte no sinal. Portanto, aí medidas anunciadas há pouco, extremamente importantes. E nós vamos mostrar alguns pontos deste decreto de estado de calamidade pública, ou seja, não precisa nem passar pela Assembleia. Vamos dar uma olhadinha aqui em seguida, porque nós temos aí mudanças no transporte público, na circulação de pessoas pela cidade, né? Nos ônibus interestaduais e intermunicipais. Então aqui, ó, pontos principais. Ônibus interestaduais estão suspensos. Estava pensando agora nessa família que está em Portugal, por exemplo, eles conseguindo voo para São Paulo ou Rio de Janeiro, já não vão ter ônibus para vir para Porto Alegre. Informação importante. 2. Ônibus intermunicipais ficam com 50% da frota reduzida, tá? A circulação de pessoas dentro dos ônibus também, ela vai ser reduzido também, O comércio só fica aberto o essencial, supermercado, restaurante, banco e farmácia. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, e a doutora Sinara, que é infectologista, está aqui com a gente acompanhando, mostrar uma simulação e uma explicação da importância destas medidas aqui para vocês que estão em casa nos acompanhando com o SBT Rio Grande até 13h. É muito interessante um mapa que foi feito pelo Washington Post para a gente compreender a importância nesse momento da gente estar reservado.
Agora nós vamos ouvir mais uma vez o que disse o governador Eduardo Leite, agorinha a pouquinho, sobre o comércio. Atenção. No comércio, nós estamos determinando a alteração, também orientações e determinações para a restrição ao comércio de os itens essenciais a um número de itens por consumidor. Né? Os supermercados, os mercados deverão observar um número de itens por consumidor naqueles itens essenciais à população. E também a determinação de não alteração de preços, de não prática de preços abusivos por conta dessa situação de absoluta excepcionalidade. Muito bem, então, portanto, ficou bem claro, governador. Com relação aos ônibus, gente, intermunicipais, a circulação continua. Eu só quero fazer uma correção, é 50% da capacidade. Não pode fazer o que fez hoje os ônibus em Porto Alegre, que reduziram a circulação de ônibus, né? Reduziram no momento, né, mais importante, que eles deveriam manter a frota normal para diminuir o número de pessoas dentro, inclusive vão ser multados pela IPTC. Então, a circulação dentro dos ônibus, ela vai ter que ficar pela metade, os ônibus intermunicipais. Uma informação bastante importante também. Eu volto agora com o Lucas Abate, em frente ao Palácio Piratini, e vai nos dar mais detalhes do decreto do estado de calamidade pública. Lucas. Pois é, André, a gente está repassando esses pontos aí do governador Eduardo Leite que impactam diretamente na vida da população, restrição de circulação, restrição do transporte coletivo e também um outro anúncio que foi feito pelo governador durante essa coletiva de imprensa, que é sobre a jornada de trabalho. Comércio e indústria, todo o setor privado do Rio Grande do Sul também terão a determinação de estabelecerem planos de revezamento de servidores, de redução e alteração de jornadas, de escalas para que se reduza a exposição e o fluxo destes trabalhadores, desses funcionários, com a dispersão, portanto, deste contato entre os seus funcionários, de forma a evitarmos contato em grande escala e também para que o transporte coletivo possa suportar, reduzindo o horário de pico e dispersando essa população, essa circulação ao longo do dia. Então, deverá ser observado pela iniciativa privada planos de escala, revezamento e alterações de jornada suficientes para reduzirmos o fluxo de pessoas. Lucas. Sim, André. Então, outro ponto levantado pelo governador Eduardo Leite, então, sobre a restrição na jornada de trabalho. Então, a gente passou o transporte público, o interestadual suspenso, o intermunicipal com restrição de circulação aí de 50% e também agora uma outra envolvendo o transporte, que não é o transporte público, não é o transporte coletivo, mas é uma análise, um estudo ainda que está sendo feito pelo governo com relação aos aeroportos. Muitos lugares do mundo a gente viu que os aeroportos fecharam, então, questionado sobre isso, o governador disse que estuda ainda, analisam se fecham os aeroportos pelo interior do Rio Grande do Sul, por enquanto estão funcionando normalmente, e com relação ao aeroporto Salgado Filho, aeroporto aqui de Porto Alegre, por enquanto nenhuma medida para fechamento, apesar dos voos que já estão sendo cancelados diretamente pelas companhias. Tá certo. Obrigado, Lucas. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esses decretos importantes. A respeito da TAP, a gente mostrou há pouco, para quem não nos acompanhou, agora há pouquinho mostramos o caso de uma família de gaúchos que está em Portugal, no aeroporto, tentando voltar para o Brasil. A colega Paula Estivalete, aqui do SBT, conseguiu contato com a TAP. Eles dizem que tem média 10 voos por dia para o Brasil e estão cumprindo a medida da União Europeia de fechar as fronteiras. Então, o que eles dizem? O call center está lotado de ligações e eles garantem que vão prestar apoio aos passageiros, mas que no momento a orientação é para que procurem o site e tentem fazer a remarcação pelo site. Olha, as pessoas já estão longe de casa, é um momento bastante delicado. Pedido que a gente faz para a TAP, que dê um apoio para essas pessoas, já que há voos, segundo ele, vindo ainda para Rio de Janeiro e São Paulo. Inclusive, o Paulo Renato disse que saiu hoje de manhã. Então é importante as pessoas terem orientação. Orientação, neste momento, é básica. Bom,
Nós estamos falando sobre os decretos, né? O governador Eduardo Leite decretou pela primeira vez na história do Rio Grande do Sul estado de calamidade pública. Com isso, ele pode, então, diversas medidas estão sendo tomadas a partir de agora para diminuir a circulação de pessoas. A respeito do comércio, o que disse o governador Eduardo Leite? O comércio, só o essencial. O comércio, só o essencial. E informação importante, isso vale também para todo o Estado. Para todo o Estado, porque neste momento é importante o distanciamento social. Eu estou com a doutora Sinara, que está aqui comigo, é infectologista, e eu quero mostrar para vocês um gráfico, até eu estou me preparando aqui, porque é um gráfico extremamente importante e você que está em casa, chama todo mundo aí, chama as crianças, né, chama a avó, para a gente compreender um pouquinho melhor por que da necessidade de agora nós ficarmos nesse confinamento, ficarmos trancados dentro de casa. É muito importante desta animação que foi feita pelo jornal The Washington Post, que é justamente para explicar, para evitar a tal da chamada, né, daquela curva, essa chamada de curva exponencial. Gente, essa simulação aqui, o que ela mostra? Tá? Ela está mostrando, olha só, se não tiver nenhum controle, tá? Todo mundo tendo a sua vida normal. Prestem bem atenção. Aqui, ó, a gente vai mostrar desde o início para vocês verem, ó, um vírus vermelhinho aqui já começa a se espalhar e rapidamente, olha só, o vermelhinho é a doença. Aqui foi usado um outro nome. Vejam como se espalha rapidamente. Então, vejam só os números, eles fizeram uma simulação num público de 200 pessoas, né? Uma cidade com 200 pessoas. Percebam, né, doutora, como a multiplicação ela é extremamente rápida. E olhem só a chamada curva. Esta é uma informação muito importante, é a curva exponencial. Vejam que aqui nos Estados Unidos, dia 28 de janeiro, tá? Eram 5 infectados. Dia 28 de janeiro, tá? Em 13 de março, esse número passou para 2.000 infectados, tá certo? 2.000 infectados. Bom, aí eles fizeram uma experiência, né, doutora Sinara? Então vamos ficar antes de ir para a tela seguinte, que é a experiência quando se mostra aí, depois na tela seguinte a gente vai mostrar o início de um confinamento. Mas neste modo, ou seja, todo mundo liberado circulando, é em progressão geométrica que a doença se espalha, doutora. Eu acho que mostra também que é o contato, né? O vírus, na verdade, ele aqui, não tá no ar. Esse vírus, na verdade, gente, para explicar melhor, são as pessoas. Então, o vírus vermelhinho, o primeiro que aparece, tá? Agora ele já está indo para o final. Aqui as pessoas já se recuperando, é o rosa, tá? Então, vejam só. Agora vai começar o ciclo. São as pessoas circulando. Ó, as pessoas doentes, né, com o vírus. E olha só a rapidez como isso. Vejam que aqui em cima a gente está mostrando a chamada da curva, né? Essa curva que ela cresce rapidamente. Então, é realmente porque as pessoas estão circulando em todos os ambientes. Por isso a importância realmente de ocorrer esse confinamento domiciliar, da gente ficar em casa se não há necessidade de fazer alguma compra, fazer esse revézio, se precisar ir no supermercado, vai revezando, procura já comprar os alimentos necessários. Também tem aquela questão que cada um vai pegar dependendo uma quantidade, né? Não vai poder fazer uma grande... Agora, esse é o cenário que a gente está mostrando e observem a curva, como ela sobe rapidamente. Quando se fala em achatamento da curva, é justamente isso que pretendem agora o próprio governador Eduardo Leite, achatar esta curva aqui. Mas de qual maneira? Bom, então aqui, esse cenário é tudo liberado. Aliás, a Holanda, ela não optou pela quarentena, né? Pela deixar a população livre para que haja uma imunidade coletiva, questão que está sendo bastante discutida por lá. Bom, agora a gente vai mostrar, gente, um outro cenário. Nesse cenário, tá? Acontece quando um quarto... Aqui, ó, vejam só. Esta seria, né, a quarentena, mas se percebe, não é, doutora, que simplesmente pedir para que parte da população fique em casa, né, ou que não saia de casa, não é o suficiente também. Tem uma redução na curva, mas também não é o ideal. Por quê? Porque muita gente tem que trabalhar, muita gente tem que sair, tem que cuidar de pessoas, etc.
Então agora a gente vai mostrar. A senhora queria fazer a senhora pode fazer um comentário a respeito dessa tela aí. É que mesmo com essa quantidade parcial de pessoas circulando, o vírus ele é muito facilmente transmissível. Então, vai haver um número aumentado de pessoas infectadas. Então, tem que ser muito radical neste momento. Vi hoje, vindo da Santa Casa, que as restrições elas estão assim, muito rígidas, no sentido que não vai ter consulta eletiva. Então, isso é tudo para que as pessoas realmente não saiam de casa. Agora a gente vai mostrar uma terceira simulação, tá? Essa mostrando 50% das pessoas em casa. Observem como a curva está diminuindo. Então, esta é uma simulação bastante importante também, né? Mostrando ainda mais o distanciamento. Vejam como circula devagar. E é esta situação que é praticamente a que nós estamos vivendo, né, doutora? Lembrando que o vermelhinho são as pessoas circulando, né, transmitindo a doença. Então, assim, neste ponto, o Brasil ele foi rápido, no sentido de já lançar todas essas medidas para que realmente a gente tenha ciência, né? Não, os profissionais de saúde, óbvio, mas as pessoas, né, que circulam, enfim, para terem essa ciência de que o vírus é transmitido muito facilmente. Essa é a grande questão do coronavírus. Então, vejam só, mas aí mesmo assim, apenas pedir para as pessoas ficarem em casa não era o suficiente. Então, se foi feita uma simulação proibindo as pessoas, né, de circularem, de ocuparem espaços públicos, né, que é mais ou menos aí que a gente vê. Só que agora, vejam só, no momento em que você deixa apenas 12%, que é algo muito difícil, da população circulando e o restante em casa, vejam só como é muito mais lento e olhem só a curva. Olhem só a curva, como ela cai. Este é o achatamento da curva. Por isso a importância, neste momento, quem está nos acompanhando, de ficar em casa. Porque olhem como isso se desloca. Eu vi pessoas ontem, quando eu passei na rua, ainda sentadas em bares, ainda saindo do shopping, porque hoje eles já estão fechados. Quando é que as pessoas vão ter consciência? Neste momento, eu tenho muita vontade de ver minha mãe. Hoje eu vou passar na frente da casa dela, vou pedir para ela ir para a sacada. Poderia passar álcool, estou tendo todos os cuidados, estou. Mas eu não vou levar essa chance para ela. Né? E assim a gente tem que ser no nosso ambiente, em todo momento. A cada dia são feitas, e são, inclusive os decretos, eles foram se somando os decretos. A gente lembra que o prefeito começou fazendo algumas restrições, agora já é bem mais rígido a questão dos restaurantes, agora o próprio governador do estado, só farmácia, supermercado funcionando, a Santa Casa vai ficar aberto, a emergência, praticamente emergência. Então, essa é a intenção, é que realmente não haja circulação de pessoas. Mas sabe que depois que eu vi esse gráfico, eu me acalmei, porque a gente começa a compreender desta necessidade e desta importância deste isolamento social. Vejam que a curva, né, diminuiu bastante, foi bastante achatada. Certo, doutora? É isso aí. Bom, daqui a pouco a gente continua conversando com a senhora, a doutora Sinara, que está aqui com a gente. Nós temos também daqui a pouco, deixa eu ver aqui, nós temos o nosso espelho, como nós chamamos, nós temos aí uma série de informações até 13h para vocês, notícias aqui do nosso estado, de orientação e prestação de serviços, inclusive daqui a pouco vai estar um advogado especialista no direito do trabalho, para orientar as pessoas. E agora como que fica? Né? Porque muita gente está muito preocupado e com toda a razão. Aliás, todos nós estamos preocupados com isso. O governador Eduardo Leite falou há pouco, é uma preocupação muito grande, sim, mas nesse momento a questão econômica ela precisa deixar em segundo plano. A questão agora é de saúde. Então a gente tem vários assuntos daqui a pouco e inclusive agora vamos falar um pouquinho de esporte, porque o coronavírus também circula pelo esporte. 12h17 agora. Glauco Paza. E aí, Glauco, está na redação com a gente. A redação que hoje, aliás, hoje não, nós estamos há muitos dias
E não é simplesmente fazendo aqui uma cena. Eu quero dizer que, assim, me chamou e tenho muito orgulho disso, Glauco, do SBT ter tido já há muitos dias um comportamento bastante rigoroso com orientações para todos nós. Afinal de contas, nós precisamos trabalhar, precisamos passar informação para as pessoas que estão em casa, mas não é por isso que nós estamos relaxando com o nosso cuidado. Muito antes, pelo contrário. Uma série de medidas estão sendo adotadas. Entre elas, a redação está com as janelas abertas. Não é hora da gente cuidar muito, né, para alguns detalhes, porque o importante é a informação. Como as janelas estão abertas, a luz está um pouquinho mais forte, mas o que importa é a gente ter o Glauco falando para a gente e nos contando aí as novidades no que se diz respeito ao esporte, hein, Glauco? Pois é, já ouvi aquela pergunta, por que vocês estão expostos? Poxa, porque nós temos que levar informação, né? E nesse momento, informação verídica, né, André? Nada de fake news que a gente está cansado de ver. Agora, vamos falar um pouco de esporte. Sempre para biscoitos, Zezé, carinho que vem de família e, claro, Kia Sam Motos. A nossa buzinada. Aí. Aquela buzinadinha, a sua melhor direção. E coronavírus e esporte, infelizmente, não podem ser separados neste momento. Lembrando que os clubes estão com treinos cancelados, competições canceladas. A dupla Grenal, por exemplo, orientou os seus atletas que façam exercícios físicos. E aí, o que o Rodinei do Inter fez? Olha aí, ó. Balãozinho com papel higiênico, que é um artigo de luxo neste momento. Mas olha só, ele está fazendo lá os balãozinhos dele em casa, né? É uma maneira, mas enfim, os clubes passaram instruções de treinamento, rígidas instruções que eles têm que seguir, seja na academia, né? Se eles tiverem disponibilidade disso, em casa mesmo, atividade lá de atividade física mais simples. Está aí o Lucas Silva, por exemplo, ele está na esteira, cumprindo uma programação de treinos repassada pelo Grêmio. Agora, falar em coronavírus e dupla Grenal, lembrando que o presidente do Inter fez um teste para a detecção de coronavírus. O primeiro resultado deu negativo, mas o presidente aguarda o resultado da contraprova, que foi para São Paulo, em virtude de quê? Do excesso de exames. Ou seja, alta demanda, esse exame teve que ir para São Paulo. Ele espera para amanhã o resultado definitivo, André. Tá certo, vamos aguardar aí. A demanda é grande e, infelizmente, esse é um dos problemas que a gente enfrenta, né, Glauco? Nós não temos como fazer, seria o ideal, fazer teste em todos os casos suspeitos. Não temos como fazer isso, verdade. Então a gente vai continuar aguardando. Lembrando, né, que os campeonatos, por enquanto, tudo parado. Como é que ficou a história dos Jogos Olímpicos, né, que é do Japão agora? Grande expectativa. Tem a Libertadores também, o COI ainda não tinha assimilado, já se deu conta de que provavelmente não vai acontecer a Olimpíada lá do Japão? É uma questão comercial muito complexa. Por enquanto, as Olimpíadas, nada foi anunciado em relação à transferência, mas a Conmebol ontem divulgou uma nota de que espera que a Libertadores volte no dia 5 de maio. Mas os planos podem ser revistos. Depende de como vai ser o futuro a partir de agora, como a gente vai acompanhar essa questão do Covid-19, André. Tá certo, obrigado. Daqui a pouco, Glauco Paz. Agora, 12h e 21 minutos. Daqui a pouco a gente vai mostrar ainda para vocês. Vamos falar sobre direitos trabalhistas nesse momento de Covid, momento que a gente fica dentro de casa. É importante a gente esclarecer alguns pontos. E também, a gente já ouviu falar muito que está circulando por aí receita de álcool gel. Receita de álcool gel. Pega, mistura gelatina, pega álcool gel. Será que isso é verdade? Será que isso é eficiente? Daqui a pouquinho eu te conto. Eu vou ali passar um álcool gel nas minhas mãos. Já. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande. Agora, 12h e 26, vamos até 1 da tarde com muita informação e esclarecimento para você. Daqui a pouco eu já vou receber mais uma vez aqui a médica infectologista, a doutora Sinara. A gente vai falar agora sobre álcool gel. Já chegou no estúdio em seguida. Estúdio não, está numa sala reservada, um advogado para falar sobre as questões de trabalho. Mas eu quero a sua atenção, porque tem gente fazendo uma receita caseira de álcool gel e achando que está se protegendo, quando na verdade não está. A nossa equipe conversou com um farmacêutico sobre este assunto. Então, muita atenção agora. Por causa da falta de álcool gel, tem gente recorrendo a soluções alternativas. Na internet, não param de circular vídeos com receitas de álcool gel caseiro. Bota numa vasilha, fica batendo até pegar essa consistência aqui, ó. Coisa mais boa, mesma coisa que o álcool gel
Neste outro, a receita é parecida. Tem até o passo a passo de como fazer o produto. Coloquei um pouquinho e vou mexer. E aí fica a pergunta: será que essas fórmulas são seguras e têm eficácia? Para responder a essa questão, nós estamos em uma farmácia de manipulação em Porto Alegre. Vejam só, aqui estou segurando um álcool gel que foi produzido aqui nesse local. E a gente vai conversar agora com o Dimas Souza, que ele é farmacêutico e também presidente da Associação das Farmácias de Manipulação aqui do Rio Grande do Sul. Dimas, os vídeos que nós apresentamos agora são de pessoas, então, que fazem o álcool gel em casa, utilizando álcool e gel de cabelo. Não é simplesmente pegar água da torneira ou pegar gel de cabelo com álcool que tu consegue em ferragem. Também não é eficaz para, por exemplo, matar o vírus. O álcool ele só é efetivo a 70%. Se ele não tiver 70%, não tem como garantir. Então, é capaz, inclusive, de aquele produto que ele estiver fazendo ter uma contaminação microbiana e ser pior ainda. Então, está colocando a si próprio em risco. Pessoa manipulando álcool a 92. Bom, isso aí é altamente perigoso, porque pode ocorrer uma explosão, incêndio, pode se queimar, sem falar que aplica um produto desses na pele, dá ressecamento. Existem indústrias de produção de álcool gel, existem farmácias de manipulação produzindo álcool gel dentro de critérios técnicos. Não faça em casa. O álcool gel ele deve ser usado nas mãos quando não tem disponível uma pia com água e sabão. A primeira recomendação é lavar as mãos com água e sabão. O álcool gel, quando que ele deve ser usado? Quando você está na rua, quando vai em algum estabelecimento, num restaurante, em algum local que não tenha o acesso a pia com água e sabão, então deve ser aplicado nas mãos o álcool gel. Viu só que esclarecedor, doutora Sinara? O importante é que agora as farmácias de manipulação estão autorizadas pela Anvisa para fabricarem, então a gente vai ter mais acesso e evitar aqueles absurdos. Eu comprava num local que era R$ 9,00, do dia para o outro passou para 20. Então a gente espera que agora com as farmácias de manipulação a gente tenha mais acesso. Nem pensar uma coisa dessas. E álcool líquido? A pergunta que chega de um telespectador, aproveitando, é sobre passar o álcool gel dentro de casa, por exemplo, no chão, substitui aqueles produtos, né, desinfetantes de banheiro? O melhor produto é o hipoclorito. Esse que seria a água sanitária. Ah, sim, água sanitária. Exatamente. Que é água com cloro. Exatamente. Ela é dissolvida em quanto a proporção de água, doutora? Olha, pode ser do jeito já que a dona de casa faz, é uma quantidade, assim, um copinho. Tem a orientação. Exatamente. Isso, na verdade, a gente já se faz, né? Na limpeza do piso, enfim, pode usar também na superfície. Sim, doutora, mas para quem está agora convivendo com essa, é uma informação bastante importante, porque pode manter, né, o mesmo esquema, às vezes é um copo para tantos litros, enfim. Então, esse assim, é o ideal. Então, realmente o hipoclorito, ele garante essa destruição, né, no que a gente está falando agora, principalmente do coronavírus, no piso, nas superfícies. Ele realmente é o ideal para ser usado. Vinagre, não. Não, é o hipoclorito. Que é água sanitária. E lembrando ainda a questão das mãos, então o que se faz no momento que a gente usa o álcool, a gente faz uma desinfecção, ou seja, a gente diminui né, o que risco. está, exatamente, o que estaria nas nossas mãos, então diminuiria. Porque isso não é esterilização, que daí seria diferente, que seria acabar com todos os micro-organismos naquele, né? Então isso não vai se fazer no... Mas isso só hospitalar que acontece. Exatamente. Só para, antes de encerrar com a senhora, o álcool líquido, aquele de 92 que se encontra em alguns lugares, ou mesmo numa graduação menor, ele não é aconselhado, tipo, botar num spray na mão o álcool líquido? Então, como foi dito ali pelo farmacêutico também, que, na verdade, todos somos importantes, médicos, farmacêuticos, enfermeiros, técnicos, neste momento, o ideal, o gel, que é feito ele tem uma... é o álcool a 70% na forma de gel e não líquido. Doutora Sinara Nunes, muito obrigado. E ontem eu cumprimentei o doutor André Secchini e cumprimento a senhora também, toda a sua equipe, médicos, técnicos que estão se dedicando tanto nesse momento
muito importante para todos nós. Muito obrigado, tá bem? Prazer. Atenção, porque nós temos o chamado Lucas Abate em frente ao Palácio Piratini. Lucas, informações do decreto de estado de calamidade pública. Lucas. Isso, André, porque no início do programa a gente disse que dava para dividir em duas partes, né, esse decreto de calamidade pública do governador Eduardo Leite. A informação mais recente que a gente tem é que o decreto deve ser publicado em uma edição do Diário Oficial do Estado extra ainda hoje. Portanto, passa a vigorar a partir da publicação do texto. Bom, a primeira parte que a gente dizia era aquela que se referia diretamente aos impactos para a população, restrição de circulação, horários alternativos na jornada do trabalho, os ônibus também com circulação restrita no caso dos interestaduais e ilimitada no caso dos ônibus intermunicipais. E uma segunda parte desse decreto se diz mais uma questão mesmo administrativa do governo, medidas que podem ser tomadas pelo governo. Uma delas é a criação de um gabinete, um comitê de crise para gerenciar o tempo todo as novas informações sobre o coronavírus. E uma outra é a que autoriza a contratação, requisição de pessoas da área de saúde. Muito bem, Lucas. Esse decreto dará o poder à Secretaria de Saúde de fazer requisição de bens, serviços, de profissionais médicos na área sanitária, profissionais da área da saúde, tanto quanto for necessário ao enfrentamento desta crise que se instala a partir do coronavírus. Então, a requisição de bens, de serviços, de equipamentos suficientes ao enfrentamento do coronavírus. É importante também salientar que, num outro decreto, nós estamos estabelecendo a formalização do gabinete de crise, de um conselho de crise reunindo setores da sociedade, da iniciativa privada, de transportes, de todas as áreas que identificamos. Num primeiro momento, precisamos ter contato, não físico, mas ainda que virtual, relacionamento para estabelecer planos de ação e controle em diversas áreas que atingem a vida da população. E este conselho de crise, né, vai ter também comitês específicos de crise, um comitê para a área econômica, para que nós possamos, com apoio de especialistas, economistas, de entidades empresariais, de representantes aí de setores importantes da iniciativa privada do nosso estado do Rio Grande do Sul, com a nossa Secretaria da Fazenda, trabalharmos os temas de impacto econômico. A gente sabe que essas medidas de restrição vão ter profundo impacto econômico na vida da sociedade gaúcha, como está acontecendo no mundo como um todo. Quem mais, Lucas? Essa é uma medida importante, André, porque o Estado, quando começa o ano, faz uma projeção de orçamento e com a calamidade, decreto da calamidade pública, por exemplo, o Estado ganha uma certa autorização para estourar esse orçamento. Então, nesse caso, como se tem uma demanda maior por profissionais de saúde, também por itens no próprio hospital, remédios, máscaras, que subiu bastante o preço, até mesmo para os hospitais médicos. Então, é uma demanda, um orçamento maior. Então, com esse decreto, o governo pode estourar o orçamento. O governador não deve ser responsabilizado, então, por algum crime, por exemplo, de responsabilidade fiscal, que poderia ser caso descumprisse o orçamento sem um decreto de calamidade pública. Então, é uma segurança para a administração do Estado tomar todas as medidas possíveis. Claro, depois, futuramente, o governo, a própria Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas do Estado vai fiscalizar todas essas medidas, todas essas compras. O Estado também pode, com esse decreto, André, fazer compras sem licitação. A gente sabe que é um processo de licitação é muito demorado, concorrência pública. E, por exemplo, se hoje acaba as máscaras em algum hospital, alguma unidade que é atendida pelo Estado, o governo deveria abrir uma licitação que demoraria e certamente não iria mais resolver. Com o decreto, o governo pode comprar diretamente no fornecedor para suprir de forma emergencial essa demanda. Por fim, André, o governador fez mais um apelo à população. Lá no início, ele pediu para que os valentões não saíssem de casa, as pessoas fora do grupo de risco, e depois ele fez um apelo para que as pessoas, novamente, não saiam de casa e que se recolham o quanto antes para a gente voltar a viver aí nas ruas, na sociedade, a normalidade também o quanto antes. É séria a situação, é grave, e é para o estado todo do Rio Grande do Sul. Se a sua comunidade ainda não tem casos diagnosticados, não significa que não tenha hoje transmissão de coronavírus.
Portanto, agora é a hora de atuarmos para restringirmos o crescimento da dispersão, da disseminação do coronavírus no nosso estado. Mesmo nas comunidades do interior, nas cidades do interior do estado, é importante que sejam observadas essas determinações desse decreto de calamidade pública, que será emitido hoje, que será publicado hoje. E como tenho dito, vai dar saudade de abraços, vai dar saudade de carinho, mas é melhor sentirmos saudade de abraços do que a saudade das pessoas que viermos a perder se não tivermos todos a noção de urgência, de emergência e da importância da mudança de hábitos. Que fiquem apenas a saudade dos abraços, para que logo mais à frente, com a controle, possamos matar essa saudade com o carinho, com os abraços, com o carinho que é característico do nosso povo brasileiro e do povo gaúcho também. Forte o que disse o governador, muito forte, mas muito verdadeiro, né, Lucas? Nós temos uma coisa muito simples, muito objetiva. Nós não temos estrutura hospitalar para atender a toda a demanda que pode vir à frente. Tá? Isso não é possível. Por quê? Pela característica deste vírus. Mesmo sendo cientificamente mostrado que ele tem os sintomas são menores que o da influenza, por exemplo, mesmo assim, ele se espalha muito rapidamente. Então, nós não temos uma estrutura física para acolher essa necessidade de atendimento a todas as pessoas. Então, é a hora da gente obedecer, né? Se recolher, fazer o confinamento, usar o álcool gel, ter cuidados básicos. Principalmente, não ter contato físico com as pessoas, isso é extremamente importante, extremamente importante. Porque eu te pergunto, Lucas, é um decreto que não depende, né, do estado de calamidade pública, da aprovação da Assembleia. Ele entra em vigor quando? A partir de quando que os ônibus não vão mais circular, os interestaduais, por exemplo? Esse decreto entra em vigor a partir da publicação no Diário Oficial do Estado. A previsão do governo é concluir o texto aí nos próximos instantes e ainda hoje fazer uma publicação extra no Diário Oficial. Então, a partir da publicação desse texto, o decreto já vai entrar em vigor. Claro, por uma forma aí de parceria entre os poderes executivo, no caso do governo, e o legislativo na Assembleia Legislativa, esse texto, de qualquer forma, vai ser passado aos deputados para uma certa apreciação e acordo, mas já passa a valer a partir da publicação no Diário Oficial do Estado, uma edição extra ainda hoje. Então tem aqueles pontos, restrição para os ônibus, suspensão, na verdade, das viagens interestaduais, ônibus que vão para outros estados, e uma restrição nos ônibus intermunicipais, operando aí com metade da capacidade e também sem poder carregar, por exemplo, passageiros em pé. Restrições também para o comércio, apenas os comércios essenciais, supermercados, farmácias, por exemplo. Então essas são algumas das restrições que foram repassadas aí por esse decreto, que vão impactar aí diretamente a vida da população. Aqui em Porto Alegre, algumas dessas medidas já estavam sendo tomadas até pelo decreto da Prefeitura da capital, mas certamente o interior do estado vai sentir mais os efeitos desse decreto de calamidade pública. É por isso que ontem, né, Lucas, o próprio prefeito de Porto Alegre disse que gostaria que outros colegas de outras cidades se dessem conta da urgência dessas medidas, isso no que se refere a Porto Alegre. Obrigado, Lucas Abate, pelas informações. E agora a gente vai mostrar mais uma vez, ponto a ponto, né, o que entra em vigor a partir de agora, a partir da publicação desse decreto, né, de estado de calamidade pública aqui no Rio Grande do Sul. Então, ponto a ponto, vamos acompanhar. Os pontos principais: ônibus interestaduais estão suspensos. Não há ônibus em circulação entre estados, ônibus que cheguem até Porto Alegre. Segundo, os ônibus intermunicipais com 50% da capacidade reduzida. Então, o número de ônibus vai ser o número normal, mas a metade da ocupação dentro dos ônibus. Terceiro, os ônibus assim, as pessoas não podem andar em pé, né? E as janelas têm que estar abertas. Tem uma série de recomendações também bastante importantes. O comércio, só o essencial, ou seja, supermercado, né? Que também o governador pediu bom senso das pessoas. Não tem como ficar algum controlador ali na porta do supermercado mandando entrar de 2 em 2, até porque nós temos abastecimento de alimentos. A questão é que não seja feita com aglomerações de pessoas, não pode ter pessoas acumuladas. Por quê? Porque não pode-se ter o contato, esta é a exigência nesse momento. Restaurantes também,
vão estar abertos respeitando distâncias, capacidade, os bancos e também as farmácias. Esses vão poder ficar abertos, o essencial, mas o restaurante, por exemplo, além de cuidados com a distância de mesas, vai ter que ter uma série de exigências de protocolos para passagem de álcool, para passagem de limpeza, enfim. Uma das coisas que chama a atenção é no que se refere ao comércio, porque muita gente vai ficar parada a partir de agora. Por isso, nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Arthur Silveira, advogado, mestre e especialista em Direito Empresarial. Doutor, muito obrigado por sua presença aqui com a gente, doutor. E agora a pergunta que a gente faz. Quais dúvidas estão surgindo, doutor, nesse momento, a partir dessas medidas importantes, necessárias, duras, mas necessárias no momento? Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham em casa. Extremamente relevante, André, estarmos bem informados, como há pouco nos antecedeu a médica infectologista, buscando seguir as orientações de todas as autoridades de saúde. E agora que nos atine aqui falar um pouquinho sobre o direito do trabalho e essas questões tão caras a toda a sociedade ante este nosso momento delicado de crise que nós enfrentamos, esta pandemia do coronavírus, especialmente aqui no nosso estado e em todo o país. Bom, e aí, o que fazer com essas pessoas que não vão poder trabalhar, vão ter que ficar em casa? Há um momento, o que se tem em termos de legislação? O governo federal prepara também algumas medidas provisórias em termos de flexibilização, por exemplo, dos contratos de trabalho. O que nós temos de concreto agora? Perfeito. Nós temos uma modalidade que está muito recorrente e antes mesmo da própria pandemia, muitas empresas já estavam adotando regimes de trabalho em home office, especialmente durante uma determinada data da semana e agora, evidentemente, com as recomendações das autoridades para que não hajam aglomerações e, se possível, os trabalhos sejam executados remotamente. Tá, mas e o trabalhador, doutor? Essa nossa preocupação sobre banco de horas, como que isso vai ser trabalhado, é um momento que a gente não sabe, talvez seja a maior preocupação, até quando vão essas restrições. Então, temos para o trabalhador, ele continua recebendo, aquele que é contratado continua recebendo normalmente. O trabalhador assalariado que tem o seu trabalho mantido mesmo em home office, André, ele tem os mesmos direitos assegurados como se estivesse trabalhando na sede da empresa. Não se altera nada. Sim, mas aquele que não pode trabalhar home office. Por exemplo, tem muitas empresas que eu passei no Vale dos Sinos, na estrada, e vi muitas empresas de calçados trabalhando normalmente, com algumas restrições, cuidados. Elas não vão poder continuar trabalhando. Nós temos algumas alternativas na legislação trabalhista para justamente grandes indústrias, Mas a lei trabalhista, doutor, ou a questão do decreto agora? Com relação ao decreto, evidentemente, que ele vai afetar diretamente essas empresas. E por isso mesmo a legislação trabalhista, nossa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, ela prevê algumas ferramentas para que o trabalhador enfrente e para o empregador, em especial, enfrente este momento de crise. Temos as opções de layoff, que são muito utilizadas na indústria automobilística. O que é isso? Um exemplo de layoff é a redução de até 25% da carga horária com a proporcional redução do seu salário respectivo. Evidentemente que essas medidas precisam ser tratadas obedecendo essa nossa legislação agora esparsa, decretos, medidas provisórias, mas também com as convenções dos trabalhadores. Tá, mas, Temos outro tipo de medida, André, no caso, que é uma espécie de suspensão do contrato de trabalho. Também é uma medida, é uma espécie de layoff. O que acontece? Que isso o governo federal prepara. Exatamente, está preparando uma medida provisória e muito provavelmente será publicada hoje. Nesta modalidade, ela prevê uma requalificação do trabalhador. E esta requalificação, obviamente, que ela não ocorre dentro da fábrica, dentro da sede da empresa, justamente por esses decretos e por essas situações que nós estamos enfrentando. Dentro desta medida, a empresa ela contribui com alguma parcela, mas havendo autorização, evidentemente, das autoridades e por convenções coletivas, o governo acaba também
contribuindo com uma parcela do salário do trabalhador. É inevitável que o trabalhador vai ter um prejuízo, não há dúvida disso. Olha, o prejuízo, pelo que nós estamos vendo, por toda essa conjectura, ele é geral, né? Ele é para os informais, para nós, profissionais liberais, para as empresas. Então, a flexibilização e o diálogo entre trabalhadores, sindicatos e o próprio governo me parece que está fazendo a sua parte, ao que tudo indica, é o melhor caminho. Bom, nos próximos dias a gente vai ter um pouco mais também de determinações e orientações a respeito. Há muitas dúvidas, o assalariado, aí a possibilidade de um bônus de R$200, mas são todos assuntos que a gente, depende muito do tempo que vai levar também, até que essas medidas aí, quanto tempo vai durar esse período que a gente está vivendo? Este bônus que foi anunciado ontem, ele vem a atender e socorrer essa grande parcela da nossa população de informais, né? Muito provavelmente essa medida provisória seja publicada hoje, mas há exemplo, né, deste espírito de comutatividade, o próprio iFood, que é o aplicativo de entregas de alimentos, ele já tem feito uma flexibilização e colaborando com seus entregadores, enfim, fazendo uma flexibilização para poder auxiliar aí no enfrentamento dessa crise. E uma orientação, né, doutor Arthur, para aquele que tem a sua empregada, diarista, auxiliar de dentro de casa, pessoas que recebem quando prestam serviço para vocês. Importante ter uma compreensão nesse momento e dar uma ajuda para essas pessoas. Sem dúvida, André. Principalmente as diaristas, precisam que os patrões, nesse momento, deem uma ajuda financeira e depois se resolve como é que vai fazer isso. Sem dúvida, André, neste momento de crise, vai afetar a todos. E a diarista, diferentemente da empregada doméstica, que possui um contrato de trabalho e todos os seus direitos respectivos, a diarista está na informalidade e ela depende daquele trabalho diário, enfim, do seu patrão, semanalmente. Então, o diálogo com seus contratantes é o melhor caminho. E para aqueles que contribuem, para a Seguridade Social, se eventualmente venham a demonstrar algum tipo de sintoma da doença, eles podem recorrer também à nossa Seguridade Social, o nosso INSS. Muito bem, acho que informações importantes que a gente vai ter, a partir de agora, também muitas dúvidas e aos poucos vamos tentar esclarecer. Muito obrigado, doutor Arthur, pela presença aqui com a gente. Agora, a hora certinha, 12h49 agora. Muito bem, já está chegando a Estael Cias. Oi, Estael. A Estael, a partir de quando? Semana que vem, a partir de segunda-feira. Já vai conversar com a gente também pelas imagens de redes sociais. Também vai fazer um home office por Skype. Ou seja, todo mundo vai ter acesso às informações do tempo nesse momento aí. Bastante delicado, mas bastante importante. E a gente quer saber como é que vai ficar o tempo, Estael Cias. Aquele calorão parece que já se foi mesmo. Sim, nós temos aí uma condição já de gradativa queda na temperatura, a chuva foi embora, não foi o suficiente para reverter o quadro de estiagem, tivemos bons acumulados, mas não foi o suficiente, e agora a temperatura mais amena, hoje à tarde temperatura agradável, não sei se a gente consegue colocar o mapa aqui da previsão para hoje à tarde, a perspectiva é de sol em grande parte do estado, apenas a parte leste. Aqui nós trouxemos também um questionamento que a gente tem recebido bastante, André, é da relação da temperatura com o coronavírus. Não há estudo conclusivo ainda, é preciso ressaltar isso. As pesquisas estão sendo feitas, é uma nova situação, mas tem alguns dados que falam que o inimigo do vírus é a temperatura alta, a umidade alta, a luz solar, sobretudo os raios ultravioletas, mas lembrando de uma situação do vírus depositado em superfícies. A transmissão com 30, 40 graus ela acontece de qualquer forma se não tiver esse distanciamento social, esse isolamento social. E essa outra tela que mostra a temperatura mais baixa poderia favorecer a transmissão maior do vírus, principalmente nessas condições de não ter isolamento social, de não ter esse distanciamento social. Então, a temperatura entre 4 a 10 graus deixaria o vírus intacto por mais tempo. E um último estudo, inclusive considerando os casos que aconteceram na China, apontam que a temperatura em torno de 8 graus aceleraria a transmissão do vírus, lembrando que nada é mais eficiente, eficaz
do que o distanciamento social, o isolamento social. Por que a gente está falando disso? Porque começa o outono amanhã. Amanhã, à meia-noite e 50, começa oficialmente o outono no hemisfério sul. É um período de grande variação de temperatura, é um período em que a temperatura mais baixa começa a acontecer. E a próxima tela mostra que a notícia é otimista dentro dessa perspectiva. Por quê? Esse outono de 2020, ele vai demorar a ter a chegada do frio mais forte no Rio Grande do Sul. E, historicamente, as menores marcas, elas acontecem entre maio e junho. Então, o mês de abril, que se espera, que se estima aí que possa ser um período mais crítico aqui no Rio Grande do Sul, em termos de transmissão do vírus, a temperatura baixa vai acontecer, mas de forma esporádica. E aqui a previsão de temperatura para o mês de abril indica que a temperatura deve ficar acima da média. Então, o que quer dizer? A predominância de dias mais fresquinhos, de dias mais agradáveis, de grande variação térmica, mas frio intenso. Frio persistente, que seria uma situação de risco para quem tem problema respiratório, porque não é interessante nesse momento a gente ter aumento desses problemas e busca em hospitais de atendimento. Então, não se tem previsão de um cenário muito favorável a frio persistente. O mês de abril, em geral, com previsão de temperatura acima da média, essa perspectiva. Bom, a gente vê aí falta de água em muitos municípios do estado, inclusive com racionamento. Né? Exatamente. Que é um momento de que a gente sempre está orientando as pessoas a lavarem as mãos com frequência, mas tem muita cidade, né, no norte do estado que não tem água. Não tem água. Problema sério, Estael. Quando é que a gente vai recuperar essas nossas reservas? E não é só a questão, a gente já tem uma crise econômica se instalando em razão do coronavírus e também da estiagem no Rio Grande do Sul. A chuva é um tema muito importante. Vejam esse mapa. Esse mapa mostra para o mês de abril a tendência de chuva um pouco acima da média, pouca coisa. Mas em vista do que aconteceu nos últimos meses, é uma notícia boa. O que muda a partir de agora, nesse mês de abril? Nós devemos ter uma maior frequência de dias com chuva. Em média, nos últimos meses, tínhamos 2 a 3 dias com chuva significativa, acima de 10 milímetros por dia, por exemplo. O que se espera no mês de abril é que a gente saia desses 2 ou 3 dias de chuva ao mês para termos 8 a 10 dias no mês de abril. Então, uma expectativa de melhora nesse quadro, não vai reverter a estiagem. Aliás, a reversão da estiagem ela vai demorar para acontecer no Rio Grande do Sul. Então, as medidas nesse sentido de economizar água, apesar deste cenário, são importantes, porque esse quadro vai demorar a se reverter. Claro, ao longo do inverno, ao longo do outono, tendendo mais próximo do inverno, a chuva tende a aumentar. Não é nem economizar, é não desperdiçar a água, né? Porque a gente continua vendo muitas pessoas, norte do estado, vão economizar, vão racionar água, vão aproveitar, vão lavar tudo, lavar casa, lavar chão. Sim. Tem que, nesse momento, também cuidar com isso. Tem que ter consciência. Então, André, o outono que começa agora nessa próxima madrugada vai ser uma estação sobre neutralidade climática, não tem El Niño, não tem Laninha influenciando o clima. O frio vai acontecer nos meses de outono, mas em curtos períodos, então nós devemos ter aquele frio 2, 3 dias, depois a temperatura volta a subir. Claro, a grande oscilação térmica ela preocupa, porque também pode trazer aí um cenário favorável a doenças. Aqui um mapa de previsão para hoje à tarde, a gente vê o tempo firmando em grande parte do Rio Grande do Sul. Apenas aqui a faixa litorânea é que deve ter ainda aumento de nuvens e possibilidade de chuva esparsa com baixos acumulados. Nessa região, inclusive, amanhã o tempo ainda não firma. Devemos ter uma sexta-feira de sol em grande parte do estado. Destacar para sexta-feira ainda o começo da manhã com temperatura mais baixa na Serra. Na Serra, a incidência de dias mais frios no outono, e claro, é maior em relação a outras regiões. E amanhã poderemos ter ali nos altos, na região de maior altitude, temperatura baixando de 10 graus. Então, 7, 8 graus, por exemplo, em Bom Jesus, em Cambará, poderá ocorrer no começo da sexta-feira. Então, em geral, agora até o final do mês de março, praticamente não chove mais no Rio Grande do Sul. Somente em abril é que devemos ter chuva mais expressiva chegando por aqui. Bom, e aí a gente tem aí o final de semana chegando, sabemos que o pessoal vai estar, né? E esperamos que todo mundo se mantenha reservado, né? Como é que a gente vai ter a projeção para os próximos dias? Porto Alegre, dentro daquela condição de umidade do litoral, vai ter ainda períodos de sol e nebulosidade até com garoa. O sábado e o domingo, sim. Sábado e domingo ensolarados e com maior variação na temperatura. Então, tempo seco, tempo aberto e a temperatura já no patamar típico de outono. E lembrando que, apesar do sábado e o domingo com sol, é a orientação evitar espaços, aglomerações, espaços públicos, né? A gente mostrou antes um quadro, Sim. Quanto que é importante, né, esse afastamento social, evitar aglomerações, evitar circulação em grupos, em conjunto.
Vai ter sol sim, mas é um momento da gente se reinventar também. Exato, ser chamar criativo, a família, conversar bastante. Né, olho no olho, conversar, com certeza. Um beijo grande e na semana que vem a gente volta a conversar também. Com bem? certeza, até lá. E atenção, decretado estado de calamidade pública, agora oficial, Lucas Abate. Não, é o Lucas? Lucas Abate. Tivemos um problema. Bom, o Lucas já vai nos informar. Decretado, portanto, ou seja, já está valendo o decreto, estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul pela primeira vez na história. O Glauco nos traz informações também, detalhes, Glauco. Decretado há pouco, edição extra do Diário Oficial do Estado, calamidade pública no Rio Grande do Sul e há pouco também a administração da Santa Casa de Porto Alegre, um dos principais hospitais do estado, anunciou que consultas, atendimentos seletivos estão completamente suspensos, assim como cirurgias, tanto pelo sistema público de saúde como pela questão privada, ou seja, nada de cirurgias na Santa Casa de Porto Alegre. Lembrando que urgência e emergência continuam funcionando normalmente e a emergência está com 58% acima de sua capacidade. Muita gente perguntando, Correios estão funcionando, mas com contingente reduzido. E a Justiça Gaúcha, a partir de amanhã, não atende mais nos prédios físicos. O trabalho vai ser feito através da internet, aquele home office, para quem puder, fica em casa trabalhando. A Justiça não está parada, mas não atende mais da forma como vinha atendendo, André. Enquanto isso, mais uma vez, né, Glauco, a gente vai mostrar aqui quais são os pontos principais deste decreto que entraram em vigor, uma vez que foi publicada, não depende da votação pelos deputados na Assembleia. Então vamos aos principais pontos. Ônibus interestaduais, gente, estão suspensos, não tem circulação de ônibus nem saindo, nem chegando ao Rio Grande do Sul. Medida importante fez assim também o governo de Santa Catarina. Uma série de medidas bastante rígidas justamente pelo momento que pede esse comportamento de todos nós. Os ônibus intermunicipais. A quantidade de ônibus circulando é a mesma, ou seja, os ônibus dentro do Rio Grande do Sul. A única diferença é que com 50% da capacidade, apenas 50%. Ônibus com vidros abertos, né? Não vai poder ter pessoas próximas e já vale também aquele bom senso, né? Não precisa nem ter decreto para isso, porque se tem uma pessoa ali, eu não vou sentar do lado dela, muito menos sentar e ficar conversando. Não podemos fazer isso. O toque, gente, também ele é bastante importante. Não precisa, nesse momento, né? Nesse momento, nos próximos dias, é rígido, é duro, mas é importante para nós, para a nossa saúde, para a gente segurar de uma vez por todas e depois que passar essa fase a gente poder aliviar e relembrar, olha, foi duro, mas né, passamos. O comércio, somente o essencial, não é só para Porto Alegre, gente, é para o Rio Grande do Sul, é um decreto, é um estado de calamidade pública, vale para todo o Rio Grande do Sul, somente essencial, supermercados, restaurantes, bancos e farmácias. Então são medidas muito extremamente duras, mas importantes dentro desse processo, né, Glauco Paza? Nesse processo aí da gente conter a disseminação desse vírus, tá certo? Acho muito importante também lembrar, ó, nada de exageros. Vai ao supermercado, não tem aquela história de pegar o bom senso sempre. 10 pacotes de papel higiênico, né? Um abraço, Glauco, e até amanhã, gente. Obrigado pela audiência, pela companhia. Às 19h20, a gente vai ter o segunda edição com Marcelo Chemali. E vai lá no Facebook, nas nossas redes sociais, tem um espaço que você pode fazer perguntas e a gente vai estar aqui para esclarecer, tá bom? Uma boa tarde para todos e a gente se vê amanhã.